queridos irmãos, com imensa alegria, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Enquanto você se localiza no texto, eu vou tecer comentários de gratidão a Deus pela bênção de estar aqui, e comentários de gratidão à liderança da igreja pela oportunidade abençoadora em me permitir estar aqui. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis. Vá ao capítulo 17. Tendo encontrado, foque-se para lermos o versículo 21. Gênesis 17, 21. Ao Deus dos céus, o Salvador da minha alma, o bendito Deus que iluminou-me pelo caminho da salvação, ao grande Deus, poderoso Deus, eterno Deus, justo Deus, a minha gratidão por estar aqui. Todavia, reconheço que se não fosse o Senhor quem estivesse do nosso lado, nós de maneira alguma teríamos chegado aqui. Eu costumo dizer, meus irmãos, e eu reitero para que ouçam aqueles que ainda não me conheçam: eu não estou aqui por meritocracia, eu não estou aqui porque sou capaz, não porque possuo potencial para aqui estar. É porque a graça de Deus me alcançou e me permitiu chegar onde eu estou. Ao pastor Valcir, muito obrigado, pastor. Muito obrigado pela honrosa oportunidade de cooperar com esse tão numeroso, frutífero e abençoador trabalho. A sua esposa, irmã Rita, que já não mais está aí, por alguma demanda, muito provavelmente, né? E também aos queridos pastores Renato e a sua muito digna esposa, irmã Marli. Eu estou tendo a alegria, pastor Valcir, de receber entre nós um amigo de algum tempo, que o nome até espanta de falar. Vou falar só o nome, porque o sobrenome vai assustar. Ou falo o sobrenome sem falar o nome. Veio lá de São Mateus prestigiar o evento. Me refiro ao pastor Bittencourt. Olha o nome do moço, Samuel Bittencourt. Que alegria, pastor Samuel, recebê-lo aqui. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm gratidão quanto eu. Além de mim, há alguém aqui que tem gratidão e tem alegria de expressar a gratidão que tem por tudo que viveu até aqui? Eu queria que vocês dessem agora um glória a Deus pela vida da cantora que ministrou uma porção de Deus aos nossos corações. Eu penso que foi uma pregação cantada que edificou nossa alma. Amém? Vamos dar um glória a Deus pela vida dela. Meus irmãos, eu disse ali ao pastor Samuel, e até pontuei com o rapaz que me trouxe o microfone: pregar todo dia não é fácil. Você se cansa exaustivamente, porque pregar não é só vir aqui falar. A logística de um espaço para o outro nos obriga a compactarmos dentro de um tempo que às vezes não é o tempo preciso para chegar em tempo hábil. Muita coisa tem que acontecer, e essa já é a 18ª vez que eu falo dentro desse mês, e olha que nós nem chegamos no 15º dia. Eu vou pedir a compreensão de vocês, porque além de estar cansado, eu tenho uma dificuldade de falar quando há dispersão. E eu percebo que algumas pessoas se movimentam, e por essa razão eu gostaria de prometer a vocês que serei o mais breve possível, mesmo porque, pela exiguidade do tempo, não há condições alguma, ainda que quisesse, de ser prolixo. Eu vou resumir o que pretendo falar, mas eu quero te dar certeza, não por mim, mas pelo Deus que garante a sua palavra, que você não vai se arrepender se me ouvir
por apenas alguns minutos. Eu posso contar com a compreensão de vocês e o máximo da sua atenção? Gênesis 17 e 21. Já vou ler com vocês. Mas como vocês não estão vendo essas 4 pessoas aqui, eu gostaria que vocês soubessem que elas estão conosco. Mesmo muito embora não estejam presencialmente, estão espiritualmente. Seria injusto da minha parte não apresentar a vocês a minha família, porque todas as vezes quando eu estou saindo do hotel, já posso marcar no relógio, quando não é a minha esposa, é o meu primogênito, dizendo: nós estamos indo orar pelo Senhor agora. Eles estão participando desse culto a longa distância, conectados no Espírito, intercedendo por nós. Então recebam com muito carinho o abraço da minha esposa, a irmã Ayla. Nem sempre pode estar comigo por ocasião dessa data, não, porque eu estava em Cuiabá e de lá vim para cá. Então recebam o abraço da minha esposa, a irmã Ayla. Recebam um abraço do Levi, que é o meu primogênito. Recebam um abraço daquele que deveria ser o último, mas acabou sendo a escada do meio, que é o Cláudio Júnior. E recebam também o abraço da Rapinha do Tacho, a irmã Elisa Clarice. Eu queria que vocês recebessem com alegria, porque eu estou mandando esse abraço com muita alegria para vocês. Amém, meus irmãos? Vamos ler Gênesis capítulo 17, versículo 21. Vocês concordam? Vê se tem alguma coisa de comum com o que fora cantado em primeira ocasião aqui. Vê aí. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo. Vocês estão aí mesmo, gente? Vocês querem que eu acredite que vocês estão aí? Vamos de novo para ficar legal? Neste tempo. Virem a página, vá ao capítulo 18, versículo de número 10, por favor. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, por este tempo da... Eu quero linkar a ideia, porque no versículo posterior vocês vão ver que tempo da vida e tempo determinado tem a mesma conotação textual. Vejam vocês agora o versículo 14, eu provo isso. Versículo 14: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo tornarei a ti por este tempo da... Perceberam? Perceberam ou não? Agora, por último, mas não menos importante, vamos ler o texto que foi citado pela nossa querida irmã Valesca Maísa. Vamos lá? Gênesis capítulo 21, versículo 2, por favor. Eu quero louvar a Deus muito, mas muito pela sua vida, porque eu nunca vi uns negócios desses acontecer tão instantâneo assim. Não é só Deus para fazer isso. Eu estou ali gemendo por dentro, dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor fale com a sua igreja aqui, porque eu não tenho nada a dizer se o Senhor não falar. O que a vocês darei é porque dele recebi. O alimento que a vocês sirvo é o que dele já comi. Então eu vou pregar para vocês basicamente o que Deus pregou para mim. Ficou até mais fácil agora para pregar, porque eu já aprendi com Deus o que eu vou tentar ensinar para vocês. Gênesis capítulo 21, versículo 2, podemos ler, meus irmãos? E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo... Nos 3 versículos anteriores havia uma indicativa que o tempo viria. No versículo que eu li agora, ele está revelando que o tempo chegou. Deu para você entender ou não? É sobre os 4 tempos da vida de Abraão que eu quero pregar para vocês aqui esta noite. Feche sua Bíblia, feche também os seus olhos e ore comigo. Senhor, nós abrimos e lemos a tua palavra, e agora a tua igreja está atenta a ouvir a tua voz.
use de bondade para conosco na noite deste dia, e fale, ó Deus, aos nossos corações, porque estamos convencidos que se tu falares, nossa alma viverá. Produza vida através da sua palavra dentro do nosso ser, em nome de Jesus, amém. Atente-se aqui, por favor, porque eu prometo que serei o mais breve possível. Nós lemos 4 textos. Ambos os textos referem-se ao tempo, e por ocasião do tempo existe a indicação que o tempo, pela visão do autor, está determinado. Quando li, pode ser que veio a ser sugerido na ideia de vocês a possibilidade de que eu me incline aqui essa noite para uma doutrina calvinista, pensando na predestinação. De modo algum é a minha pretensão fazer isso, mesmo porque a minha visão é mais tendenciosa ao plano arminiano do que ao plano calvinista. Mas sem pensar em Calvino ou Armínio, que é a discussão do século, eu quero falar mesmo é da palavra de Deus e nada além disso. E eu queria construir um pensamento com vocês com base no tempo, que nada mais é do que o espaço entre o segundo e o outro, entre um minuto e o outro, entre uma hora e a outra, entre um dia e o outro, um ano e outro, uma década e a outra, até que possivelmente, como contemporaneamente, venhamos celebrar por 80 anos, por exemplo, uma marca que registra o tempo. Os anais da história registraram um progresso de 80 anos nesta igreja. Só que o tempo em que o autor se refere é um tempo pré-estabelecido pelo próprio Deus, em que não haverá atraso, em que não haverá avanço, um tempo que não pode se adiantar, um tempo que obviamente não irá se atrasar, porque quem estabeleceu o tempo pela visão textual é o Deus dono do tempo. A propósito, Atos capítulo 1, versículo de número 8 e 9, nós vemos os discípulos questionando Jesus, quando por ocasião ele está ascendendo aos céus, e o texto diz que a pergunta foi essa: Senhor, quando é fator temporal indicativo ao tempo, será o tempo, aí ele reitera e não é redundância, que o Senhor estabelecerá ou reconstruirá o templo de Salomão, que é a referência da ideia da visão apostólica. Jesus responde: a vós não é dado saber nem das estações, nem dos tempos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que vocês precisam saber não é sobre o tempo, e sim sobre o que farão enquanto o tempo passa. Recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas aqui em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Deus é o dono do tempo, porque Ele estabeleceu o tempo pelo seu próprio poder. Quem disse isso foi o Cristo. Isaías, em sua narrativa bíblica, capítulo 9, versículo 6, ele diz que Deus é o Pai da eternidade. A eternidade é filhinha de Deus, foi Deus que fez a eternidade. Dentro de uma visão bíblica, existe o tempo etis, que é o repentino, o tempo de repente. É o tempo de Atos 2, por exemplo, veio do céu de repente, cumprindo-se o dia de Pentecostes, foi de repente, é aquilo que acontece repentinamente. Além do texto que prova com evidência clara de que o tempo etis está presente no cenário bíblico, existe também o tempo cromos, o tempo progressivo, em que um indivíduo nasce, cresce, amadurece, multiplica, envelhece e tão logo morre. No estágio progressivo da vida não há fonte da juventude em que podemos nos banhar e voltar a ser jovens de novo. O tempo cromos é um estágio progressivo em que não há retrocesso, não há possibilidades de voltarmos nele. Eis a razão pela qual devemos aproveitar o tempo enquanto o tempo passa, para que depois de perdê-lo não venhamos nos queixar por já termos o perdido. Um famoso diretor de teatro escreveu que as pessoas jogam o tempo fora,
gastam todo o tempo que têm enquanto jovens, gastando a vida como se nunca fossem morrer. Depois, quando acumulam o dinheiro por terem gastado a vida como se nunca fossem morrer, no fim da vida, já não tendo mais saúde, somente o dinheiro, começam a gastar o dinheiro para tentar recuperar a saúde pelo tempo perdido. E aí, disse ele, que as pessoas vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. O tempo passa no estágio Cromos, e é bom que a gente pense um pouco nisso. Mas, além do tempo Etis, que é o mesmo Aion pela mitologia grega, além do tempo Cromos, tem também o tempo Kairos. E vocês que são obreiros, sabem muito bem que é o tempo de Deus, é o tempo que Deus estabelece, é o tempo que Deus indica, é o tempo que Deus pré-estabelece aquilo que vai acontecer. Nesse tempo é um mistério para os homens, mas é uma verdade que ninguém pode contestar. Não se sabe quando, não se sabe como, mas se Deus falou que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Números 23, 19 diz a Bíblia: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não falia, ou falaria e não confirmaria o que disse? Jeremias capítulo 1 versículo 12 diz a Bíblia: O que vês, Jeremias? Disse ele: Uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Eu queria que você me ajudasse a pregar, para a gente esquentar o ponto de vista no raciocínio. Colocasse aqui a mão no ombro do irmão que está ao seu lado, por favor, para que ele acordasse para esse momento e dissesse para ele: o que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. E o que eu quero dizer com isso é que nem o tempo é capaz de apagar o que Deus prometeu a alguém. Só que Abraão não sabia disso. Ele não tinha ideia disso como nós hoje temos pela visão bíblica. Abraão recebeu de Deus 4 vezes a mesma informação, sim ou não? Eu li 4 vezes o texto com vocês, sim ou não? Parece que Deus está sendo redundante, concorda comigo? Se Deus é Deus, como eu creio que Ele é Deus, como você crê que Ele é Deus, por que é que Ele disse 4 vezes o que já tinha dito? Ele vai dizer mais 3 vezes, se já bastava tão somente ter dito uma. Alguma razão está por trás disso, concordam comigo, sim ou não? Vou te dar alguns motivos. Primeiro, não há redundância no que Deus fala. Deus não é exagerado no seu argumentar. Deus não joga a palavra fora. Não existe excessos na Bíblia. Deus não errou quando disse 4 vezes. Não é gramático o erro, é a interpretação que está errada. O equívoco não está na veracidade do texto, está na hermenêutica, na exegese de quem observa sem atenção os pormenores da lição. Vou caminhar com vocês nas entrelinhas para que vocês entendam. Deus nunca foi redundante. Deus nunca falou nada à toa ou por um acaso. Tudo que Deus fala tem um propósito definido por trás. E Deus falou 4 vezes porque precisou falar 4 vezes. Deus desceu para dizer que o tempo estava determinado em 4 tempos da vida de Abraão. E eu queria pensar com você em primeira ocasião na perspectiva de Paulo, que escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, na segunda epístola, no capítulo 3, verso 16, ele diz que toda a escritura é a metade dela, gente. Então é 30% dela. 90%? Toda a escritura é divinamente inspirada e completamente proveitosa. João comunga com a ideia de Paulo a escrever Apocalipse capítulo 22, quando ele diz: ai daquele que tirar um tio, um jota, ou acrescentar um tio, um jota. Ele está dizendo, não existe nenhum exagero para que seja removido, e não existe falta de nada para que seja acrescentado. Está tudo aqui dentro. Se está tudo aqui dentro, por que então que Deus falou 4 vezes? Te explico agora. Deus só falou 4 vezes porque Abraão não entendeu da primeira, nem da segunda e nem da terceira. Pastor, que exagero. Eu vou caminhar com você no texto.
eu prometo que eu não vou pregar apenas de forma temática. Eu vou fazer um mesclo entre uma mensagem expositiva e textual. Acompanhe meu raciocínio, por favor. Quando Deus desce pela primeira vez para dizer que o tempo estava determinado, Ele desce para lembrar Abraão o que Ele já tinha dito lá em Gênesis 12: tu vais ser pai, e é pai de muitas nações. Olha o que Deus disse: sai daí. E todas as vezes, pastor Valci, que Deus vai conversar com Abraão, o diálogo entre Deus e Abraão parece um exagero de informação. Caminhe comigo no meu raciocínio. Olha o que Deus disse para Abraão. Primeira vez: sai da tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Nós que é mineiro lá do interior, nós que é mineiro lá do interiorzinho, nós fala assim: sai daí. E se não entender, a gente está dando cascudo para sair. A gente não gosta de ficar dizendo toda hora a mesma coisa. Bastava tão somente, na minha singela opinião, Deus ter dito: sai daí, Abraão, vem para cá, para onde eu vou te levar é muito melhor de onde é que você está. Só que Deus falou 3 vezes. Por qual razão Deus fez isso? Deus está dizendo para Abraão o seguinte: se deslocar geograficamente de Ur dos Caldeus, eu já sei que você é capaz. Só que lá na frente, quando já em Ur dos Caldeus você não estiver mais, Ur dos Caldeus vai tentar ir dentro de você. E aí eu vou precisar tirar de dentro de você aquilo que eu já tirei você de dentro dele. Pastor, não entendi. Por que Deus fala 3 vezes a mesma coisa? Porque Ele está dizendo: Abraão, eu vou tirar você de Ur dos Caldeus, mas também vou tirar Ur dos Caldeus de dentro de você. Quando é que isso acontece, pastor? Quando Deus fala para Abraão assim: ó, Abraão, sai para fora. E aí eu pergunto a vocês: é redundância ou não? Isso na maneira humana de pensar, sim, não na divina. Porque na maneira humana, eu acho que Deus está exagerado demais no que está falando. Porque eu nunca vi ninguém entrar para dentro, muito menos entrar para fora, muito menos sair para dentro. Ou você já viu alguém entrar para fora e sair para dentro? Já viu alguém entrar para fora e sair para dentro? Bastava tão somente Deus ter dito. Só que Deus está dizendo: Abraão, lembra lá atrás quando eu disse para você sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai? Pois é, esse sentimento que te consome com respeito a Ló, seu sobrinho, continua trazendo Ur de Caldeus para dentro de você. Então, assim como eu já te tirei de Ur dos Caldeus lá atrás, hoje eu vou tirar Ur dos Caldeus de dentro de você. Pastor, com base em que conceito bíblico o senhor constrói esse pensamento? É simples. Quando Deus vai tirar Israel do Egito, Ele se utiliza de 10 pragas. Deus está dizendo: eu vou arrancar vocês com mão forte, sim ou não? 10 pragas foram lançadas e Deus com mão forte os arrancou do Egito. Só que quando você lê Êxodo capítulo 13, você vê que Deus diz: eu vou ter que dar uma volta comprida com esse povo, embora a terra esteja perto, porque na primeira prova eles vão querer voltar. Foi tão verdade que quando Israel bateu no meio do Egito, sentiram saudade do pepino e da cebola. Sentiram ou não sentiram? Aí Deus mudou o processo metódico de libertação. Para tirar Israel do Egito, Deus usou 10 pragas. Para tirar o Egito de dentro de Israel, Deus precisou usar 10 leis. Israel já tinha se deslocado geograficamente, mas não tinha se libertado emocionalmente. E tem hora que Deus quer mudar não só o nosso lugar, como quer mudar a nossa mente. É por isso que Deus está dizendo: sai daí, da casa do teu pai. Enfim, quer ver mais uma? Em Gênesis 25:8 diz o texto: e morreu Abraão em boa velhice, velho e farto de dias. Parece que Deus está querendo jogar na cara de todo mundo que Abraão está um caquinho com a lata toda amassada, assim ou não? Porque Deus fala 3 vezes que ele morreu velho, boa velhice, farto de dias. Qual a razão pela qual Deus diz isso? Leia o versículo 7 e você entenderá. Quando Deus diz boa velhice, está dizendo tinha 175 anos de idade, idade biológica, boa velhice. Quando Deus diz estava velho, aspecto físico, a aparência de Abraão era de um idoso. Porque não se engane, nem todo mundo que é velho tem cara de velho, e nem todo mundo que é novo tem cara de novo. Para vocês compreenderem, dá uma nota para mim. Não tenha dó não, pode jogar lá em cima. Quantos anos é que vocês acham que eu tenho aqui?
Quantos? Obrigado, pastora Rita, pela sua participação. 45. É nesta casa exata que 95% das pessoas acreditam que eu tenho idade. Entre 42 e 45. Alguém mais que queira se atrever a acreditar que sabe a idade que eu tenho? Pois não, fica à vontade. Vai lá, pastora Marli. Aponta aí. Aí você exagerou, né, meu filho? Você está querendo matar o velhinho? Tem gente que já está me dando 50, irmã Marli. Eu acho que eu vou ter que tirar a credencial do bolso para mostrar, porque eu acho que ninguém vai acreditar quando eu falar. Vou, já para, que já tem gente me dando quase 60. Teve uma que falou 57. Só que ali falaram quanto? 35, é isso? Escuta para cá, olha aqui. Acredite vocês se quiserem ou não, nem sempre você vai conseguir refletir com o seu rosto a idade que possui. Olha aqui para o pastor Valci. Eu tenho certeza que o pastor Valci deve estar dando até umas corridinhas. O pastor Renato disse para mim que ele pedalou e pedalou muito. Não dou conta nem de correr nem de pedalar. E os 30 quilos que o pastor Renato falou que eu emagreci, não foi bariátrica não, tá, gente? E também nem dieta. E também não foi exercício físico. Só comecei a cuidar da minha mente. Lembra que tem hora que a gente precisa mudar de lugar, mas também precisa tirar coisas de dentro da nossa mente. Eu só tenho 33 anos. Eu nasci no dia 4 de fevereiro de 1989. E agora tem um monte de gente falando: tadinho do pastor, tá com dó de mim, né? Tá com a cara de velho, pastor. Vou te dar algumas razões pelas quais a minha idade sempre é jogada acima do que de fato possuo. Primeira, cor da pele, falta de melanina. As pessoas mais brancas tendem a envelhecer precocemente. Segunda, obesidade provoca maior aumento na idade metabólica. Quando eu estava, antes de passar pelo processo do emagrecimento, eu estava com a idade metabólica de um indivíduo de 80 anos. Significa dizer para você que eu podia infartar e morrer a qualquer momento. Terceiro lugar, noites de sono acumuladas fazem a pessoa apresentar uma pessoa mais madura. Quarto lugar e último, quando a pessoa consegue se posicionar para discursar com convicção a favor de alguma coisa, ela pode ter 10 anos que parece ter 50. E essas são as razões pelas quais as pessoas sempre apontam mais idade para mim. Só que o irmão Abraão tinha 175 anos de idade e estava com cara de velho mesmo, porque tem gente que é velho e tem cara de velho. Tem ou não tem? Só que por último Deus disse o quê? Farto de dias. E aqui que está o segredo, que eu quero juntar tudo para pregar para vocês. Fartura de dias não fala nem do aspecto físico, nem da idade biológica. Fartura de dias fala de como é que Abraão viveu enquanto Deus deu a ele a oportunidade de existir. E não confunda viver com existir, porque tem um monte de gente existindo e pouquíssimas pessoas vivendo. Só que durante esses 4 períodos de tempo da vida de Abraão, Abraão vai aprender a viver e viver intensamente a vida que Deus deu a ele o privilégio de ter. A primeira descida de Deus, vamos caminhar comigo para mim concluir. Deus desce e diz: o tempo está determinado. Observe o contexto e entenda porque Deus falou que o tempo estava determinado. Abraão tinha acabado de apresentar Ismael para Deus. Ele está dizendo para Deus: está aqui Deus, ó. O Senhor tinha dito lá atrás que eu ia ser pai de multidões, e se cumpriu, ok? Abraão é pai de todas as nações. Os judeus ortodoxos por meio de Isaac, os árabes por meio de Ismael, e através de Quetura, sua segunda mulher, veio também a crescente ocidental. Deus cumpriu na risca o que havia dito, porque Ele cumpre o que fala. Todos nós somos descendentes de Abraão. Só que Abraão, que recebeu a promessa que ia ser pai lá em Gênesis 12, chegou no capítulo 17, quase 40 anos depois de receber a promessa. Porque quando ele recebe a promessa tinha só 60, e agora ele já se aproxima de 100 anos de idade. E ele não sabe o que deve fazer, porque ele concorda em esperar, mas a Sara já não aguenta mais a hora de colocar o menino no colo. Dominada pela emoção de ser mãe,
sendo enxotada pelo seu próprio opróbrio, enclausurada dentro das suas próprias emoções, a irmã Sara chega para Abraão e diz: Abraão, deixa eu dizer uma coisa para você, vamos fazer um esquema aqui do nosso jeito, e aí eu vou ter um filho, porque eu não estou aguentando mais esperar não. Sabe aquela egípcia, minha serva Agar? Eu dou ela para você. Se deita, o menino que nascer eu pego para mim, vai ser meu, porque se a serva é minha, o filho dela também é meu, e está tudo em casa. Abraão concorda. No dia que o menino nasce, ele está todo feliz, cheio de alegria. Aí ele chega para Deus: está aqui, ó, Ismael. Aí Deus fala: o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, aquele que te nascerá no tempo determinado. Pastor, não entendi nada. Se não entendeu, eu te explico. Eu estou aqui para isso, para te fazer entender. Aliás, quem não gosta de ouvir Bíblia nem tem paciência de me ouvir pregar. Eu vim pregar para você uma mensagem responsável. Talvez você não vai sentir rupiozinho no corpo não, mas isso aí também até ar-condicionado e ventilador faz. Eu vim aqui pregar de forma contundente, porque mais do que te ver pular agora, o que me empolga é saber que amanhã, quando você acordar, você vai continuar lembrando do que eu falei. Então preste atenção no que eu vou falar para você agora. Quando Deus diz: no tempo determinado eu vou estabelecer o meu concerto, é com Isaque, não com Ismael. Deus está dizendo: Abraão, os teus métodos promovem antecipação para os teus feitos, e eu vim te lembrar que você até pode fazer o que você quiser fazer, mas eu também vou fazer o que eu quero, e é no meu tempo. Pastor, eu ainda não entendi. Quando Abraão apresenta Ismael, ele está dizendo para Deus o seguinte: Deus, o Senhor falou que ia fazer, mas eu tinha um planozinho aqui, um plano A estava aqui, ó. Aí eu tirei o plano A e está aqui, ó, Ismael. O Senhor não precisa mais me dar o filho, é só dar a bênção. Pronto, resolvido. Deus diz: não, o filho você até consegue sozinho, eu quero ver mesmo é você ter a bênção que estava para vir sobre a cabeça do filho sem mim. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, no tempo da sua precipitação, que é o primeiro tempo da vida de Abraão, eu desci para te ensinar que não adianta tentar antecipar aquilo que eu já estabeleci como tempo certo para chegar. Você até consegue com jeitinho brasileiro, mas produz dor, produz frustração e traz até maldição. Não foi à toa que o proverbista disse que a bênção antes do tempo traz consigo maldição. E não é brincadeira que eu estou pregando, pois quando eu cheguei lá no Muro das Lamentações de Jerusalém, eu me deparei com moças lindas de 18 anos, segurando um fuzil 762 na mão. Você tem ideia do que é isso? Fazendo contenção na divisa de acesso entre o Domo da Rocha e o Muro das Lamentações. Por que é que eles estão lá? Porque do lado de lá estão os ismaelitas, que acreditam que quem foi colocado no altar foi Ismael. Do lado de cá estão os judeus ortodoxos, que acreditam que quem foi colocado no altar foi Isaque. E a briga deles não acabou não, e já tem mais de 4.000 anos que isso aconteceu. Me ajude a pregar, por favor, com um sorriso no rosto, para essa pessoa não pensar que é com ela que Deus está falando, né? Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela mais ou menos assim: cuidado com a tua antecipação, isso pode te trazer consequências eternas. Pastor, eu achei que o senhor ia pregar uma mensagem de bênção chegando, daqui a pouco tem bênção, agora é a correção. Olha o que Deus está falando para nós: a pressa é perigosa demais, por duas razões lógicas. Primeira, a pressa me revela o despreparo pelo atraso. Segunda, é paradoxal, a pressa me revela o anseio pelo imediato. Ao mesmo tempo que a pressa me revela o despreparo pelo atraso, ela tem o poder de me revelar o anseio pelo imediato. O que é o despreparo pelo atraso, pastor? Olha para mim, já estou caminhando para pensar com vocês em resumo final. O despreparo pelo atraso é mais ou menos assim, exemplo contemporâneo para você compreender. O cara sabe que tem que acordar 6h30 para pegar o ônibus 7 na porta. Aí ele acorda 10 para 7, porque 6h30 tocou, mas ele colocou no soneca. Teve gente que deu um sorrisinho agora, pastor, para ninguém pensar que é com ele que Deus está falando. 20 minutos depois do horário que você deveria ter acordado, você levanta e acha que em 10 minutos você é capaz de ir no banheiro, lavar o rosto, escovar o dente, sentar na cozinha, tomar café, trocar de roupa e chegar no ponto.
Só que quando no ponto você chega, você percebe que o ônibus lá vai no quarto quarteirão, lá na frente. E aí você tem que correr atrás dele gritando: pera aí, motorista! Nunca viu isso acontecendo não, gente? Será que é só eu? Só que além do despreparo pelo atraso se evidenciar pela pressa, o anseio pelo imediato também se evidencia. E aqui é que está o mais perigoso. Quando eu quero hoje o que eu só tenho capacidade para administrar amanhã, eu deixo de ter a bênção de Deus em continuidade, porque tentei antecipar o que não poderia receber. Me dá um exemplo claro, pastor. Te dou. O filho pródigo chegou para o pai e disse: o senhor não morreu, mas eu quero herança. Quebrou o primeiro princípio da cultura judaica. E ele, ao pedir herança, quebra um segundo, porque ele não é o mais velho, é o mais moço. E pela ordem da primogenitura, segundo a visão do levirato, construída por Moisés e Deus, ele quebra 2 protocolos. Era o mais velho que tinha que assumir a liderança da casa e repartir os bens. Ele está dizendo para o pai: não espero o senhor morrer e nem espero você repartir, eu quero agora. Ouça com bastante atenção o que eu vou dizer aqui agora. O pai é bom, hein? Quantos crê que o pai é bom? Só eu ou tem mais alguém que crê que o pai é bom? O pai é tão bom que tem hora que ele dá pra gente o que não deveria dar, só para provar pra gente que ele está certo e a gente está errado. Deu para o filho, o folho foi, quebrou a cara e voltou. Aí o pai disse: não tinha te dado tudo não, você pensou que tinha te dado tudo. Eu te dei um pouquinho do que você poderia ter para você perder e voltar. Está aqui, ó, guardei para você o anel, guardei para você a sandália, guardei para você a roupa e pus até bezerro para engordar, porque eu sou o pai que é bom e provo para o filho que ele está errado quando quer andar na frente do tempo. Jacó andou tão na frente do tempo, Bittencourt, que quando ele vai para casa do seu tio Labão, depois de tentar usurpar a primogenitura do seu irmão por 2 vezes, ao comprar por um prato de lentilha e depois por tapear o pai com um couro de cabrito, quando na Mesopotâmia ele chega em terra de Naô, casa de Milca, a Bíblia diz que por seu tio Labão ele faz por sua amada Raquel ele faz uma oferta ao seu tio Labão, dizendo: eu pago o dote, põe o preço. Ao tio diz: trabalha para mim 7 anos. No findar dos 7 anos, a pressa que ele teve fez ele ter que esperar de novo, porque a vida sempre trará de volta o que eu levo. Gálatas 6:7 diz a Bíblia: não se engane, de Deus ninguém zomba, tudo isso que o homem plantar, isso também ele colherá. Dá um toquinho no Bittencourt aí, ó, obreiro. Você que está do lado dessa pessoa, dá um toquinho nele, diga assim: cuidado que a vida traz de volta o que você leva. Quando Jacó chega lá, irmã Marli, a Bíblia diz que quem estava deitado na sua cama no dia de núpcias não era a amada Raquel, era a vesga da Leia. Aí o tio Labão chama ele para uma conversa na regulagem. Quando ele quer questionar, o tio diz: não sabe tu que não é costume nosso fazer assim? Antes de dar a mais velha, não se pode dar a mais moça. É por isso que te dei a mais velha e agora trabalhe mais 7 para ter também a mais moça. O que é que Labão está falando para Jacó, pastor? Está falando isso daqui, ó, olha para mim aqui. Está falando isso daqui, ó. Ô Jacó, se você tivesse ficado quietinho na sua casa, o mais velho da sua casa não é você, é Esaú. Ele tinha vindo na frente, tirado a vesga da Leia do teu caminho, porque aqui também quem é mais velha é ela. E você vinha depois, o caminho estava limpo e a amada da tua alma ia cair nos seus braços sem você precisar correr atrás. Eu não entendi não, pastor. Eu vou desenhar para você. O que Deus tem para você é muito melhor e muito mais glorioso, e só vai te entregar o que é glorioso se você tiver tempo para esperar e paciência para crer que na hora certa vai chegar. Só que eu quero dizer para quem não está sabendo esperar os processos de Deus na vida, que quando você se antecipa demais, sempre vai ter uma vesga Leia no teu caminho para você levar de sobra como brinde do pacote. Não queira carregar além daquilo que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você é melhor e muito mais glorioso. Deus ensinou a Abraão. Deus ensinou a Abraão. Só que Deus desceu de novo. Na primeira vez que Deus desceu foi no tempo da precipitação. Agora é rápido, não vou parar muito, vou concluir. Na segunda vez que Deus desce, ele diz assim: o tempo está determinado porque é o tempo da vida.
Sabe quando é que Deus desce na segunda vez, pastor? Quando Abraão estava dentro da tenda dele. Irmãos, quem está me entendendo diz amém. Isso aqui é importante para a sua vida, hein? Abraão estava dentro da tenda dele, ó, olhando para o céu, mas é para o teto da tenda. E aí ele olha para Deus e diz: porventura darei eu tudo que tem a meu servo Eliezer, o Damasceno? Por que Abraão disse isso? Já parou para pensar? Ele tinha posto um plano B no bolso, gente. Ele tinha queimado o plano A e disse: vou tentar o B. Não entendi não, pastor. Na cabeça de Abraão passava a seguinte informação: se eu não der para o meu filho, vai que Deus não faz acontecer, eu já tenho Ló, meu sobrinho, vai ficar tudo em casa, a minha herança. Por que, pastor, que você está dizendo isso com tanta segurança? Porque Abraão não questionou Deus hora nenhuma, a não ser no dia que Ló foi embora. No dia que Ló foi embora, ele olhou para Deus e disse: deixou Ló embora, então agora eu vou dar tudo que eu tenho para o meu servo Eliezer, Damasceno, Eliezer. Aí Deus diz: vem aqui fora. Vou pegar você agora para você aprender uma. Quando Abraão pisa do lado de fora, Deus manda ele olhar para cima de novo. Só que agora é outra tenda que Abraão vai ver. Quando Abraão está dentro da tenda dela, pastora Rita, a tecnologia desse tempo já era avançada demais. A história secular diz que a tenda aqui, que era construída com couro de cordeiro trançado, tinha um processo que fazia com que a alta temperatura do deserto e a altíssima exposição à luz solar fazia esse couro se dilatar, abrindo pequenas frestas de luz e ventilação. Abraão está dentro da tenda dele, olhando para o teto da tenda dele e vendo alguns feixes de luz passar. Aí Deus diz: sai daí, Abraão, a sua tenda é pequena demais para você contemplar o tamanho da obra que eu tenho contigo. Quando ele pisa do lado de fora, Deus diz: olha para cima, Abraão. Não entendeu? Deus está dizendo para ele: olha para o teto da minha tenda, Abraão. Quando Abraão olhou para o teto da tenda de Deus, que é o mais alto e excelso céus, Deus diz: conta as estrelas agora. Lá na tua tenda tu conta os feixinhos de luz. Conta os feixes de luz da minha tenda. Eu imagino Abraão tentando contar, porque a ciência diz que um homem a olho nu consegue contar até 6.000 estrelas. Vamos imaginar? O irmão Abraão dizendo: 10, vai anotando aí, Sara, 100, 2.300, 5.500, 5.009. Ô Sara, você viu se aquela ali eu contei? Porque essa aqui eu não sei. Vamos contar de novo. O processo se repete até que por fim ele se convence que não vai conseguir. Chega para Deus e diz: Senhor, dá para contar não, ó, são numerosas demais. Aí Deus diz para ele o seguinte: Abraão, eu desci no tempo da tua precipitação, no primeiro tempo, para dizer que o tempo estava determinado. Agora no tempo dos seus dilemas, onde você nem sabe o que deve fazer, uma hora é Ismael, outra hora é Ló, e agora já é até Eliezer. Você tem plano A, tem plano B, e agora já apresentou até o C. Eu vim te lembrar que eu não preciso do teu plano A, nem do teu plano B, nem do teu plano C, porque os meus planos nunca falham. Assim como não pudestes contar as estrelas dos céus, porque são numerosas por demais, assim será a sua descendência na terra. Pastor, não entendi. Eu estou dizendo para você que você tem que parar de quebrar a cabeça buscando saber onde é que Deus está. O que você precisa saber é se onde você está é onde Deus quer que você esteja. Porque na dúvida das suas desilusões, Deus sempre tem clarezas e convicções. Põe a mão no ombro do irmão que está do teu lado novamente, para ele entender a mensagem, e diga para ele: vai acontecer. Deus não precisa de plano A, B ou C, porque o plano dele vai dar certo. Só quem crê que o plano de Deus não falha. Aí ó, terceiro tempo, o irmão Abraão lá vai embora. Se você não entender isso daqui, sinceramente eu acho que eu vou embora com medo de você agora, porque vai ficar claro demais. O irmão Abraão está indo embora. Eu estou concluindo, hein, gente, ó. Só que quando ele está indo embora, depois de Deus ter mostrado estrela, Deus está dizendo para ele assim: Abraão, eu posso fazer o que eu quiser. Olha aí o teto da minha tenda, olha o tamanho. Isso é minha criatura, tá, Abraão? Eu é que sou o criador.
Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pastor, então quer dizer que Deus está mostrando a criatura para uma criatura, dizendo que é o Criador? É isso que ele está dizendo. Só que Abraão, pastora Rita, estava indo embora. Aí ele começou a se frustrar. É o terceiro tempo. Primeiro o tempo da precipitação, depois o tempo do dilema, e agora o tempo da frustração. Quando ele está descendo o tempo da frustração, eu imagino ele parando, porque o texto diz assim, e depois destas coisas, o sol se pôs. Eu imagino Abraão indo embora, está todo frustrado. Por quê? Porque ele falou com Deus, não sou eu que estou falando, não é a Bíblia. Ele falou com Deus: Senhor, que o Senhor pode, eu não tenho dúvida, mas que eu não posso mais, isso aí eu tenho certeza. Uma coisa é o Senhor ter me prometido lá quando eu tinha 60 anos, outra coisa é o Senhor falar que vai fazer isso agora, quando eu tenho 100. Quer saber de mais uma, Deus? Eu quero te lembrar que a minha esposa, além de estar velhinha com 99, o útero dela é infértil, ela não pode gerar. Abraão está dizendo basicamente para Deus o seguinte: Senhor, que o Senhor pode tudo, não há dúvida em mim, mas que eu já não tenho mais condição de receber o que o Senhor pode tudo fazer. Isso aí está claro, ou eu vou ter que desenhar para o Senhor? Aí Deus dá um relance, porque tem hora que o Floyd aflora, né? Tem hora que a lâmpada acende. E quando é que a lâmpada do entendimento de Abraão acendeu? Quando ele viu no final do horizonte que a noite estava chegando e o sol estava se pondo. Pastor, até agora eu não entendi nada. Você não entendeu? Eu vou desenhar para você. Deus está dizendo para Abraão: eu não quero saber se você pode, Abraão, porque eu sou aquele que tudo pode, mesmo quando você nada consegue fazer. Eu não estou dizendo que eu dependo de você, Abraão, eu estou dizendo que você depende de mim. E não vai acontecer porque você pode, é porque eu posso. Pastor, mas aí não ficou claro ainda não? Não ficou? Então eu vou desenhar claramente para você agora. Abraão está indo para casa, só que quando ele vê no fundo do horizonte o sol se pondo, eu acho que ele gela. As lágrimas devem ter corrido nos olhos dele, porque o texto diz que o sol se pôs depois destas coisas. Ainda não entendi. Deus mostrou para Abraão estrela de dia. Os pentecostais ainda estão aqui, meu corpo está queimando. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, o céu pode mostrar estrela de dia? Pode não, Senhor. Mas eu, quando quero, não faço o céu mostrar estrela de dia? Faz sim, Senhor. Você pode ter filho? Posso não, Senhor. Mas se eu quiser fazer velho, ter filho, eu posso fazer? Pode sim, Senhor. A sua mulher é estéril e não pode gerar? Sim, Senhor. E se eu quiser abrir a madre dela para ela ser mãe de filho? Eu posso. Tem alguém recebendo a mensagem de Deus aqui? Oremassúria. Põe a mão aí no ombro desse irmão de novo, vai. Diga para ele: não depende de você, depende única e exclusivamente do Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que tudo faz, que tudo tem, que tudo é. Quem pode adorar a esse Deus aqui comigo? Vai chegar. E para Abraão sair dali com força, sabe o que Deus diz para ele? Para que esse negócio você não aguenta mais, porque vai ser ano que vem, no ano seguinte. Abra sua Bíblia, ou melhor, projeta para mim aqui no telão para ficar mais rápido. Pode ser ou não? Pode ou não? Pode? Vai lá por favor, Romanos capítulo 4. Espera aí, Romanos 4, isso, capítulo 4, versículo 16 a 20. Vamos ver o que o Abraão fez no último ano, vamos?
Porque o próximo tempo agora é o tempo chegou. Repita comigo assim: o tempo já está chegando. Eu quis pregar sobre o tempo, pastor, por duas razões. Porque não é pouco tempo, 80 anos. E segundo, porque eu não sei por que essa menina foi falar logo esse versículo para queimar meu coração desse jeito aqui. Colocou? Ó, a letra está grande, eu vou ler sem óculos. Eu quero vocês comigo aqui, ó. Eu vou caminhar para o lado de cá, que eu estou pregando mais para o lado de lá. Vou vir aqui, ó. Acompanha a leitura, olha isso aqui, ó. Portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, Ismael, mas também a que é da fé de Abraão, Isaque, o qual é pai de todos nós. Versículo 17: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já... Deus está trazendo à existência as coisas inexistentes. Versículo 18, por favor. O qual em esperança creu contra... Sara é estéril, mas a partir de hoje eu creio. Estou velho, mas a partir de hoje eu creio. Não existe possibilidade, mas creio. A esperança diz não, mas eu tenho esperança para que vai acontecer. Eu digo sim. A esperança diz não, o mundo diz não, a certeza diz não, a convicção diz não, as realidades dizem não, as adversidades dizem não, as consequências dizem não, mas eu digo sim, porque eu creio contra a esperança, tendo esperança naquele que eu posso esperar. Vamos lá, coloca mais, versículo 18, deixa eu acabar de ler, eu vou até o 20. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco o amortecimento do ventre de Sara. Vai lá, gente, ele tinha 100 anos ou não tinha? A irmã Sara estava com o ventre quase morto ou não estava? Agora pega a senha para você nunca mais esquecer. Por que essa igreja chegou até aqui? Por que nós estamos aqui? E por que a gente não vai desistir? Olha lá, ó. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando. Vamos imaginar o Abraão indo para casa depois de ver o sol se pondo. Eu não posso, mas ele pode. Glória ao Deus que pode. Eu estou velho, mas ele é eterno. Glória ao Deus que pode. Sara é estéril, mas ele é a fonte geradora de vida. Glória ao Deus que pode. Glória ao Deus que pode. Glória ao Deus que pode. Glória ao Deus que tem. Eu vou falar até alguém acordar para entender. Se tem glória a Deus na tua boca, solta. Glória. Glória. Eu quero quebrar uma mentira, meus queridos músicos que aqui estão. Há um jargão pentecostal que é um equívoco nosso, dos pregadores desse tempo, ao dizermos que quando a gente manda glória para cima, Deus manda vitória para baixo. Alguém pode dizer para mim onde é que está escrito? Qual versículo é? Não tem não. Mas eu não vou falar do que acho, do que penso, do que deduzo, do que imagino. Não, vou falar para você do que está escrito aqui, ó. Aqui está. Essa aqui eu posso falar e não é jargão de pregador. Abraão mandava glória para cima, Deus mandava força para baixo. Glória, força. Glória, força. Glória, força. Se fosse só por você, você já tinha desistido. Mas no ápice da sua fraqueza, você diz: glória ao Deus que me fortalece. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A quarta vez que Deus desce, Senhor prefeito, desculpe-me a deselegância de não tê-lo cumprimentado a princípio. A gente fica na tensão de pregar. Imagine o que é pregar a palavra de Deus. Se o senhor for falar no nome do governador desse estado, o senhor vai passar aperto? Sim ou não? Não é um desafio grande?
Agora imagine falar em nome do Senhor dos Senhores. A gente fica tenso, mas Deus abençoe o senhor. Seu prefeito, quando Deus desce pela 4ª vez, Ele diz assim: o tempo chegou. Esquece Copa do Mundo. Não vem com esse negócio de Bebeto em 94 não. Mas faz assim, vai. Por que, pastor? Deus falou com Abraão que ia colocar um sorriso no colo dele. 40 anos depois que tinha dito, o sorriso chegou no colo de Abraão. Pastor, eu ainda não compreendi. Vai ficar mais claro para você. Deus não te iludiu quando disse que faria. Deus não mentiu para você quando disse que ia fazer. Eu me converti em 2009. Nunca estudei teologia nem nível básico. Só estudei até a 6ª série. Deus fez uma promessa para mim que eu ia viajar o mundo pregando. Deus falou para mim que eu ia ser escritor. Quando eu registrei o meu primeiro livro na ISBN, que é a Biblioteca Internacional, amigos de perto começaram a questionar como seria possível. Eu disse para eles: não fui eu, foi Ele. Ele não me iludiu quando disse que faria. Ele não mentiu para mim quando disse que ia fazer. Quando eu preguei pela primeira vez no exterior, eu chorei de empoçar o chão, porque eu não tinha expectativa de sair nem de uma cidade para outra. Eu conheço o Brasil quase todo e já fui em 9 países pregar. E eu não estou falando isso para você para rotar soberba não. É para dizer que eu nunca pensei isso para mim, mas Deus pensou, falou que ia fazer e está fazendo. Oh, aleluia. Eu vou repetir até alguém entender isso aqui. O tempo está chegando. Para a Assembleia de Deus de Linhares, o tempo chegou para comemorarmos 80 anos. E para você e para sua casa, o tempo está chegando para Deus colocar um sorriso na sua boca. O nome Isaac significa sorriso. E o sorriso que faltou em 40 anos, Deus trouxe para Abraão sorrir até o último dia da sua vida. Se coloque de pé comigo com a permissão do vosso pastor. Pastor, não é o que eu queria ouvir. Fique tranquilo, é tudo que Deus queria falar. Eu tenho convicção disso. Escute. Eu quero orar com você. Vocês estão sentindo o peso da palavra que eu preguei? Vocês estão percebendo que não precisa fazer o eu não, a própria palavra faz sem a gente fazer nada? Olha o tempo que tem que eu estou pregando na Bíblia. Eu preguei para vocês o que eu acho, gente? O que eu imagino? Está escrito ou não está? Pelo poder desta palavra que foi pregada. Eu não sou irresponsável, preciso ser coeso em dizer que não é para todos que aqui estão, mas para alguns eu tenho certeza que é, porque Deus não fala com ausente, Deus fala com presente. E assim diz o Senhor da tua vida para você, não para todos, mas para quem está ligado nesta fiação. Está chegando um tempo de alegria para a tua casa, para o teu ministério, para a tua família, para a tua chamada, para os teus negócios. Volte a sonhar, porque Deus vai fazer. O tempo não vai conseguir apagar o que Deus tem poder de fazer. Eu queria que você abraçasse com alguém agora. Pode vir um varão aqui perto de mim? Você, pode ser você primeiro, vem, fica aqui. Me dá a liberdade de fazer isso. Aí eu fico mais bonito, porque aí vai embelezar agora isso aqui. Abraça alguém igual, seu nome? Abraça alguém igual eu abracei o Leandro, esse jovem simpático aqui. Vai, abraça alguém. Diga para ele assim: o tempo às vezes cria muita complexidade, mas Deus vai cumprir tudo que te falou, independentemente do tempo, porque Ele é o dono do tempo. Diga para ele: eu profetizo que no tempo determinado
tudo que Deus te prometeu vai acontecer. Diga com mais autoridade: vai acontecer. Diga com mais raiva, com mais cara de profeta: vai acontecer. Deixa eu ver quem tem fé para receber. Deixa eu ver quem tem fé para receber. Eu vou dar 30 segundos para você agradecer. Aí eu oro, aí eu oro, aí eu oro, aí eu oro. Se tiver glória a Deus na boca, solta, porque não é para mim, é para Ele. E quanto mais glória a Deus subir, mais força do céu vai descer. Vai lá, abre a boca para adorar. Valesca, pode se posicionar que você já vai cantar. Mas antes dela cantar, com o pedido da Renata, da esposa do pastor Renato, da irmã Marli, Renata, ela disse que deseja que eu faça um convite. E eu não posso terminar sem fazer, não é isso? Ninguém se assente. Eu vou fazer 2 orações. Quantas? Quantas? Escute isso daqui. A primeira vai ser para alguns, e a segunda vai ser para todos nós. A que eu vou fazer por alguns é de suma importância, por isso eu vou fazer primeiro. Abraão não viveu só 4 tempos, ele viveu 4 altares. O altar de Siquém, o altar da revelação, Gênesis 12:7. O altar entre Ai e Betel, o altar da separação, quando Ló foi embora. Este é chamado de altar da separação. Depois, o altar de Hebron, quando Deus resolve fazer com que ele decida, o altar da decisão. E por fim, o altar do Moriá, quando ele entrega Isaac, dizendo: nada na minha vida importa tanto quanto te servir. Eu coloco até o meu sorriso na tua mão e vivo o resto da vida chorando, se preciso for, desde que eu esteja na tua presença. Você quer ser feliz de verdade? Abraão mostrou para Deus que a felicidade de verdade não é o que Deus nos dá, é o Deus que pode nos dar, que é a razão da nossa alegria. Eu quero convidar no altar, como Abraão no altar foi, no Monte Moriá em Gênesis 22, para que você que não é crente, para você que está parado, para você que está distanciado, para você que está desanimado, sair do teu lugar agora e vir aqui, porque eu quero te abraçar e eu quero orar por você. Pastor, eu não vou não. Escute, nem todo dia haverá uma oportunidade como essa, e hoje é um tempo de oportunidade, e é um tempo que Deus determinou para você vir a esse lugar, e não foi à toa não. Sai logo de onde você está e vem fazer a sua vida valer a pena de verdade. Tá vindo o primeiro casal ali, ó. Eu estou esperando porque Deus falou para mim que tem muita gente. Você pode até endurecer o seu coração e falar que não quer vir. Fica aqui perto dele, alguém, por favor. Já está vindo aqui a terceira e está vindo chorando, hein? A quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. Ah, vocês estão dando muito pouco glória a Deus. A 10ª. 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª. Pode chorar, porque a partir de hoje você vai voltar a sorrir. Oremanasiti canto herevasi, lemanasi cando derevasi cando re. Sai do teu lugar depressa. Valesca, olha aqui, ó. 16ª, 17ª, 18ª. O céu está fazendo festa por pouco de glória a Deus que a gente está dando. Valesca, a minha maior missão, pastor Renato, como pregador do evangelho, acredite o senhor se quiser ou não, pelo tempo de ministério que eu tenho, por tudo que Deus tem feito, tem gente que me arrodeia dizendo: você tem que ser mais midiático, cara. Eu não prego para ganhar fama, embora eu também não discorde que a fama
fama seja importante para levar o evangelho a mais gente. Mas eu nunca preguei para ficar famoso. Não é fama que eu quero ganhar. Também não é ganhar dinheiro, porque eu nunca fui em nenhum altar que alguém possa dizer: o pastor cobrou para vir aqui. Mentira do diabo se alguém dizer isso para você. Então não é dinheiro que eu quero ganhar. Só que todo dia o meu coração palpita por amor à alma de alguém. E Deus me chamou para ganhar almas. E essa noite eu já quero te dizer: pode ficar duro no teu lugar como é que você está aí, mas que você tenha ciência de que eu não abro mão da tua alma para o inferno. Igreja do Deus vivo, quem me ouve diz amém. Eu quero convocar vocês para vocês entrarem comigo no mundo espiritual agora. Querem ver o que Deus vai fazer aqui, sim ou não? Levante as suas mãos para cima e não abaixe. Repita comigo, por favor: Senhor Jesus, Tu tens a chave que solta essa vida. Diga para ele: Jesus, o diabo tem cadeias, correntes, cadeados, algemas, mas a chave que solta, ainda está na mão do Senhor. Diga para ele: solta essa vida, Jesus, para a glória do seu nome. Pode sair rapidinho do teu lugar, porque nem o inferno será capaz de te segurar a partir de agora. Jesus te ama e te chama porque te ama. Jesus te ama e te chama porque te ama. Vem, tá chegando aqui. Cadê? Vem logo. Abra a boca para dar glória, igreja. Jesus vai salvar. Tá vindo? Na mão dessa pessoa que está do teu lado, porque eu não tenho mais tempo não, e não é por força nem por violência, a decisão é sua, se vai vir. Está vindo aqui, gente, uma irmã perto dela. Ô gente, a partir de agora, cada vida que vir, promete para mim que vocês dão pelo menos um glória a Deus, pode ser? Vem aqui rapidinho, fotógrafo. Pega na mão da pessoa que está do teu lado assim, ó, e pergunta para ele. Esse aqui eu já sei que é, não precisa perguntar para... Se você souber que... Quer dizer, eu nem sei se é, estou perguntando, eu acho que é, né? Diga para ele assim: você já é crente? Está parado? Ou nunca foi? Pergunta de novo: você já é crente? Está parado? Ou nunca foi? Se a resposta for essa, eu sou crente, deixa ele de lado e vai perguntar para outro. Mas se tiver dito que está parado ou nunca foi, aí você vai precisar abraçar e dizer: então vamos logo, porque hoje é o tempo da sua salvação chegou. Abraça forte e traz. Você já é crente? Esse já é crente. Esse aqui não precisa vir não, vou largar ele e vou perguntar para cá. Vai abraçando rapidinho, 30 segundos só para me orar. 30 segundos, hein? 30 segundos para você se decidir. Olha ali, tá vindo. O que é mesmo que vocês iam fazer, gente? Vai, me ajuda, me ajuda. Tá aqui vindo. Vai, gente, me ajuda. Abraça essa pessoa e traz a irmã. A irmã obedeceu o conselho e trouxe. Traz logo. Eu posso contar? Posso ou não? Olha ali que coisa mais linda no corredor aqui. Tá vindo alguém aí? É uma família isso, irmã? Então é glória a Deus multiplicado. Porque diz a Bíblia: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Igreja, conta comigo, igreja. É você que sabe o que quer. 29. Eu não vou demorar não, em 28, 27, 26, 25, 24, 23, sai logo. 22, 21, 20, 19 segundos. 18, 17, 16, 15, 14. Tá vindo ali, é isso? 13, 12, 11. Os últimos 10. Não se arrependa depois. 10, 9, 8, 7, 6,
5, tá vindo? 4, aqui? Aí, gente, dá glória a Deus aí. Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo? 3, 2, 1. Vamos orar? Quem vai orar? É o pastor Renato ou o pastor Valcínio? Hã? Pastor Renato. Pessoal, você, meu irmão, tá chegando gente até agora, pastor. Não parou de chegar, não. Tá só chegando gente. Pastor, o senhor vai orar por eles. Eu queria dizer a vocês, eu tenho só alguns livros de minha autoria ali na saída com o pastor Emerson, que nos buscou no aeroporto. Se vocês quiserem adquirir, passa lá que eu vou estar lá para atender vocês. E ó, se Jesus salvou esse monte de gente hoje, Ele é poderoso para salvar mais do que o dobro amanhã, viu? Traz mais gente amanhã. Obrigado, pastor. Estenda tuas mãos para cá. Cada vida que está aqui neste momento, tomando a decisão mais importante da vida dela, ela vai ser coberta neste momento pelas suas orações. E o sangue de Jesus Cristo já está sendo derramado neste lugar, e purificando todas essas vidas. E Jesus fala neste momento: dos teus pecados eu não me lembro mais. E o nome de vocês estão sendo escrito no livro da vida. Comece a orar e comece a abençoar essas pessoas. Pai, toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Na cruz do Calvário, Jesus... Cada pessoa que estava aqui, que está aqui nesta noite, na cruz do Calvário o Senhor já contemplava. Na cruz do Calvário o teu sangue já era derramado por essas vidas. E nessa noite a salvação chegou na vida dessas pessoas. E por isso a igreja de Linhares nesse momento, com as mãos levantadas, estão adorando e glorificando e agradecendo o Senhor, porque o inferno perdeu nessa noite. O inferno perdeu nessa noite. Adore ao Senhor, igreja. Aleluia. Em nome de Jesus nós te agradecemos.